Oi, boa noite, meninas. Hoje a gente vai ter uma live com o Dr. Guilherme Sorrentino. Vocês podem estar enviando as dúvidas de vocês pelos comentários ou pela caixinha de perguntas ali onde tem uma interrogação. Só tô esperando o doutor entrar pra gente dar início. Boa noite. Ó, o doutor Guilherme entrou. Já vai dar início. Olá, Oi, e aí Maria, tudo bem? tudo bem com você, doutor? Tudo jóia. Que ótimo. Muito prazer, né? A gente só se conheceu aí por conversas de Instagram, então obrigado pelo convite. Imagina. Prazer é meu ter o doutor aqui. Já fiz live com o seu pai, né? As meninas adoraram. Daí pensei, vou Pois fazer é, que aqui legal. também, né? Que também é brilhante. Que le- obrigado pelo convite. Pois é, fiquei sabendo também, assisti, gostei também muito da live também que você fez com meu pai. E a gente estava por fazer aí, né, essa live, acabou final de ano, algumas intercorrências aí imprevistos que a gente acabou não fazendo, né? Então vamos conversar com calma hoje, sei que o assunto é cirurgia plástica, né? Então vamos falar um pouquinho, ver o que eu posso passar de informação útil aí para todas as pessoas que te seguem. E parabéns pelo teu trabalho também, né? De tentar elucidar, né, o mundo da cirurgia plástica aí para as pessoas que desejam fazer. Obrigada, doutor. Então, eu queria que o doutor se apresentasse, né, para as meninas que ainda não o conhecem, de onde o doutor é, sobre sua formação. Perfeito. Meu nome é Guilherme Sorrentino, eu sou de Porto Alegre, fiz a formação aqui em Porto Alegre mesmo, de medicina, na Universidade Luterana. Depois eu fiz a residência aqui em Porto Alegre também, no Hospital Cristo Redentor, cirurgia geral. Depois eu fiz cirurgia do trauma também, né, que é uma extensão da cirurgia geral, que lida com acidentados, né, e a parte de trauma, de pronto-socorro, no mesmo hospital, Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. E depois eu fui fazendo a formação de plástica no Rio de Janeiro, no Hospital Central do Exército. E lá eu fiquei algum tempo também trabalhando, então me formei em 2015 como plástico lá, me formei na faculdade em 2007 e trabalhei algum tempo ainda no Rio, né? Depois da residência, fiquei um tempo no Rio e hoje em dia eu voltei para Porto Alegre, onde eu atendo aqui na minha clínica, uma clínica, como tu comentou, né, Mário? Meu pai é cirurgião plástico, então é uma clínica que já existe há bastante tempo aqui em Porto Alegre. Hoje em dia eu voltei então para casa aqui para ajudar ele e também dar o suporte todo que a gente precisa aqui em Porto Alegre. Uhum. Obrigada, doutor. Eu pensei em dar início a falando um pouco sobre o Covid, né? Que o doutor tem um protocolo diferenciado, acho que seria interessante, né? Que agora tá voltando a ter os surtos, né? Que na minha cidade, por exemplo, já tá em lockdown agora. Acho que em Porto Alegre também. Perfeito.
Pois é. Tu mora em qual cidade mesmo? Tu é mineira, né, Mari? Não, sou paranaense. Não. Paranaense, verdade, verdade. Me confundi. Paranaense. Em qual cidade tu mora aí? União na Vitória, dá 250 quilômetros de Curitiba, faz divisa com Santa Catarina. Perfeito, perfeito. Pois é, aqui em Porto Alegre também, agora, final de ano, né? As festas aí que tiveram, depois teve carnaval. E agora também tem muitas reinfecções, então além das infecções, né, vou ligar o ar ali. Então além das infecções, né, que novas, tem as reinfecções. Então realmente o volume aí de pessoas está cada vez maior, né, estão ficando contaminadas ao mesmo tempo. Então realmente a gente está passando por talvez uma das piores fases aí, né? E já não estamos mais tão preparados como a gente estava no início da pandemia, onde tinha hospital de campanha, onde tinha uma estrutura toda esperando o que está acontecendo agora, na verdade, né? Então a gente se preparou muito no início e acabou não tendo todo esse volume lá no início de pessoas infectadas, né? Muito em função do isolamento social, né? Que, na minha opinião, ele é importante, né? A gente saber que a gente está vivendo uma situação diferente, né? E o isolamento social é importante. Claro, a questão do lockdown já é discutível, na minha opinião, mas é isso aí, a gente passou por um ano muito difícil e que as coisas foram de uma maneira mais ou menos equilibrada, não teve esse colapso do sistema que era o esperado, mas eu acho que hoje em dia a gente está próximo disso, né? Então, devido a essas reinfecções, devido às infecções mais novas. E na minha opinião, Mari, esse vírus ele é muito agressivo, né? Não é na minha opinião, é na opinião de todo mundo. E além de ser muito contagioso, né? Então, no ano passado, quando começou a pandemia, em março do ano passado, que a gente começou realmente a acreditar que o vírus poderia vir para o Brasil, eu tinha uma agenda de cirurgias cheia, eu acho que até maio ou até junho, né? Com cirurgias já todas marcadas, praticamente 2 ou 3 por semana. E quando começou a pandemia, eu me vi na necessidade de ter que estudar o vírus para entender se eu ia poder operar essas pacientes ou não. Porque são pacientes que trocaram data de férias, que se programaram para a cirurgia, tinham já algumas dado uma entrada, enfim, pacientes estavam preparadas para ser operadas, né, nesse período. Então eu vi a necessidade de eu tentar entender o que ia ser esse vírus realmente, se ia ter tratamento, se não ia ter tratamento. E assim, no mês de março e mês de abril, eu praticamente todos os finais de semana eu li muito artigo sobre Covid. Então eu fiquei nos finais de semana, né? Eu fiquei realmente aprofundando o assunto Covid e aprofundando como se fosse fazer uma prova, assim, né? Nos finais de semana eu tirava só para ler artigo de Covid. E os artigos estavam saindo, né? Saindo já no forno, saindo do forno, digamos assim. Eram artigos que estavam no oitavo, no nono, no décimo primeiro, daí começou a crescer e, bom, hoje em dia tem milhares, né? Mas no início, então, como eu comecei a ler no início os artigos, eu peguei aqueles artigos de médicos que estavam publicando a sua experiência com o vírus. Então, estavam publicando a sua experiência durante a pandemia. Então, isso era em Madrid, isso era na Itália, isso era em Nova York, locais onde já tinha explodido. Assim, né? Mas não só esses artigos. Para minha surpresa, Mari, o Covid já era estudado desde 2005, né? Só que era o coronavírus, da família coronavírus, mas não era esse coronavírus 2019. Era o coronavírus, a família que já existe, né, de vírus, a família que existe já há mais de 50 anos, já se é conhecida. Já teve outras epidemias em 2002, né, foi o SARS-CoV-1, mas era da família coronavírus. Então esse vírus já é estudado há bastante tempo. Para minha surpresa, eu não sabia disso. Eu me vi na obrigação de estudar, estudei inclusive virologia, né, para entender um pouquinho mais sobre o ciclo viral, sobre como é que o vírus prolifera. Entrei no assunto de botânica, estudei um pouco de biologia, de bioma, de meio ambiente.
né? E consegui, assim, entender algumas coisas. Lá no início da pandemia já consegui identificar algumas coisas, né? Que são características desse vírus. Uma das coisas que eu acho interessante, né? Nessa questão de meio ambiente, de biologia, é que esses vírus, né? Eles se proliferam muito mais em meio ambientes que estão desequilibrados. Então, em cidade, ele se prolifera muito mais rápido, né? Porque tem menos natureza. E ao passo que em locais onde tem campo, mato, né, tem mar, tem mais natureza, que tem mais verde, eles não se proliferam tão rápido. Isso não o coronavírus, mas os vírus em comum, e esse desequilíbrio, né, na flora que acontece, que é muito parecido com o nosso corpo, viu, Mari? Então, realmente a gente vai estudando a natureza, a gente vai vendo que o nosso corpo é muito parecido com o nosso corpo. Então, o desequilíbrio que leva a essa infestação, digamos assim, né? Então, esse desequilíbrio é o que vai predispor a aparecer. Então, um vírus, ou uma bactéria, ou um outro micro-organismo, né? Um fungo, uma coisa assim, ele vai se proliferar mais. Então, mais ou menos que nem acontece com o nosso organismo, né? Quando a gente tem uma infecção, muitas vezes tem algum desequilíbrio na nossa flora, que vive na nossa pele, ou que vive no nosso intestino, ou no nosso trato respiratório. E esse desequilíbrio que leva à infecção. Então, as coisas são muito parecidas, né? E daí eu comecei a entender algumas coisas sobre o vírus. E lá atrás, os primeiros artigos que eu li, que realmente me chamaram mais atenção, foram os artigos que falavam sobre embolia, né? Mais especificamente, sobre microembolia. Então, isso eu acho que é uma informação muito importante de todo mundo saber, principalmente quem vai ser submetido a uma cirurgia nos dias de hoje. Porque, realmente, pneumonia não mata. Pneumonia não mata. Né? Então, tinha alguma coisa diferente, não fechava, né? Porque pneumonia estava matando muito, e pneumonia tem tratamento, né? Pneumonia normalmente não mata assim tão rápido. Então, quando eu identifiquei em artigos, né, que foram feitos autópsias em pessoas que morreram na Itália, isso a contra-ordem do governo, que a ordem do governo era pacientes que morrem de Covid, eles devem ser enterrados em um saco, né? E ninguém pode ter contato, né? Essa era a ordem do governo no mundo todo. E a contra-regra, então, algum grupo de médicos fez autópsias nos pacientes que morriam na Itália. Isso foi em março do ano passado. E lá eles identificaram, então, que muitos pacientes estavam tendo microembolias. Então, o que são microembolias? É coágulos que se formam dentro dos vasos sanguíneos e que eles entopem esse vaso sanguíneo, né? A embolia, que a gente tanto ouve falar em cirurgia plástica ou em cirurgia como um todo, ela também é isso aí, também é um coágulo que se forma e ele circula, né, pelo corpo e entope algum vaso, né? No caso de cirurgia, o que causa isso? É quando o paciente está com muita dor, fica muito acamado, não se movimenta, a cirurgia é muito longa, né, que predispõe ao sangue circular mais lento e pode formar coágulos. Assim como uma viagem longa de avião, que não circula o sangue, pode formar coágulos. Assim como uma paciente que tem insuficiência venosa, uma varizes, tem mais chance de formar coágulos. Então, nessa doença se formam coágulos dentro do sangue que entopem vasos. E quando eu identifiquei isso nos artigos, eu pensei, pô, achei a causa das mortes, né? Pensei, pô, não descobri, mas eu vi como é que eu aprofundei o assunto nisso aí, porque eu fiquei muito curioso. E embaixo dos artigos que eu lia, tinha comentário dos médicos, conversa de médicos, né? Embaixo do artigo. E os médicos conversando, os médicos de Nova York, conversando com médicos do Japão, com médicos da Índia, com médicos da Itália, conversando. Aqui sim, aqui está morrendo paciente de embolia. No mundo todo, os médicos ali comentando ali embaixo daqueles artigos. Aí para mim tinha, bom, agora já
começo a entender o porquê que o coronavírus mata, pensei assim, né? Então, desde o início eu sabia que o vírus causava microembolias. Se ele causava microembolias, ele podia causar doença em qualquer parte do corpo, não só no pulmão. Podia causar embolia no coração, no pâncreas, no fígado, no cérebro, né? Então, eu comecei como a gente, eu trabalho também numa equipe que atende pacientes para parte de emagrecimento, de doenças autoimunes, né, de nutrologia, que é a equipe do Dr. Vitor, meu irmão. Como ele atende mais em torno de 8 pacientes por dia, no ano passado todo, né, a gente avaliou o paciente por exames, por vários exames que a gente pede. Então, ao longo do ano, depois que eu identifiquei que o vírus causava embolia, eu comecei a ver um monte de paciente apresentar quadros estranhos, né? Quadros que me sugeriam que pudessem ter tido uma microembolia, né? Alterações em exames do pâncreas, exames do fígado, pacientes com alterações neurológicas, alterações em qualquer parte do corpo. Então, ao longo do ano passado, né, as peças do quebra-cabeça foram fechando. E chegou um ponto que eu falei, bom, é isso que está acontecendo. Os pacientes estão tendo entupimento de vasos, além da inflamação, além do resto, com uma predileção pelo pulmão, porque o pulmão, o vírus tem uma predileção pelo pulmão, mas que podia ser qualquer parte do corpo. E tanto na conversa com os pacientes eu identificava isso, quanto nos exames. Eu ia olhar os exames, opa. Então, os pacientes chegavam sempre dizendo que não sabiam, não tive corona. Mas começava a me contar histórias que eu dizia assim, eu acho que teve. E isso foi aumentando, Mário, aumentando. De abril até dezembro, a curva foi assim, ó. Foi subindo. E no final de dezembro, dos 10 pacientes que a gente atendia por dia, 9 tinham tido Covid. 5 deles não sabiam. Então, doutor, eu comecei a ter mais insônia, mas eu já tinha insônia, agora piorou. Ou eu comecei a ter mais dor de barriga, gastrite, mas eu já tinha, mas agora está bem pior. Então, quadros, assim, os mais diversos possíveis. E voltando àquilo que a gente comentou sobre o meio ambiente, o vírus causa um desequilíbrio muito grande no nosso corpo e causa um quadro que se chama de disbiose, né? Altera a microbiota intestinal, respiratória, urinária. Por isso que ele pode dar infecção urinária grave, ele pode dar infecção respiratória grave, pode dar gastrite grave, né? Então, assim, essas peças foram fechando. E em relação ao tratamento, na minha opinião, desde o início, eu falei muito sobre o anticoagulante, então talvez tenha sido, acho que, o primeiro médico a falar no Brasil sobre isso, porque eu falei desde abril. Eu vim sofrendo um pouco com isso, porque eu falava até na minha casa, né, que todo mundo é médico. Meu irmão é médico, meu pai é médico, minha irmã é médica. Eles, uma hora, lá por julho, eles falaram assim, não, tu tá louco, para de falar de Covid, porque tá falando coisa que não é, tá demais, né? Meus amigos mesmo, grupo de WhatsApp. Pô, mas agora tudo pra ti é Covid, né? E eu tive que engolir sapo, falar, não, esperem, vocês ainda vão entender que tudo é Covid. E hoje em dia, tudo pode ser Covid. Então, assim, eu não acredito em nova cepa, eu acredito que os médicos estão começando a entender que o Covid causa tudo, né? E em relação ao tratamento, Mário, assim, o tratamento desde o início, quando eu comecei a estudar, qual foi um áudio que todo mundo recebeu, todos os médicos receberam no WhatsApp. Um áudio de uma médica espanhola que ela falou tudo da doença. Ela já sabia tudo da doença em abril do ano passado. Ela falou das 3 fases da doença, ela falou do que tinha que tomar de remédio em cada fase. E o que ela falou fechava com o que eu estava falando para os meus amigos, minha família. Então, quando eu ouvi o áudio dela, eu falei, olha, concordo plenamente com essa médica. Eu até peço desculpa. Depois eu nunca mais ouvi o nome dessa médica. Mas uma médica brasileira que trabalhava em Madrid, na linha de frente de Madrid. Então, depois disso, eu comecei a falar, não, eu concordo com ela, o tratamento é esse, ela tem razão, e eu comecei a seguir isso que ela fazia. Só que, claro,
eu admito que por um tempo eu não tive 100% de confiança no que eu estava fazendo. Por um tempo eu falei assim, olha, realmente não sei se é isso aí, né? Estão discutindo tanto sobre esse assunto, e mesmo tendo lido sobre os artigos que falavam sobre o assunto, sabendo que tinha funcionado. Por exemplo, hidroxicloroquina e azitromicina. Desde 2005 tem estudos dessa combinação. Né? Foram estudos in vitro, depois foram estudos em animais, em ratos, em macacos. E sempre sendo a favor, sempre dando certo. Não, o remédio funciona, funciona. Por que foi usado, então, agora na pandemia? Porque já se tinha estudos antigos que mostravam que ele tinha ação antiviral. Então não foi um chute no escuro. Né? Assim como a ivermectina, assim como outros remédios. Tá? Então, assim, era mais antigo os estudos. E agora estava sendo usado, e os médicos estavam usando e estavam mostrando nos artigos. Ó, aqui está dando certo, está funcionando e tudo mais. E ela tem uma ação também antitrombótica, então tem essa vantagem. Ela também tem uma ação de prevenir trombos, prevenir embolia. E te digo assim, Mari, eu tive a doença em maio, mais ou menos, do ano passado. E daí foi quando realmente a minha ficha caiu. Eu tinha lido, eu estava sabendo o que acontecia, eu tinha recebido o áudio dessa médica e eu tive a doença. E daí eu vi que eu não sabia nada da doença. Daí que eu aprendi realmente o que a doença causa. Daí que eu vi que realmente a causa, taquicardia, insônia, aumentou o estresse, baixa serotonina, baixa testosterona, ou seja, queda da libido, fadiga, cansaço, insônia, né, despertar noturno. Além de eu ter lido, eu tive os sintomas. Né? Então, daí, depois disso, Mari, e quando eu tive a doença, o que, que eu fiz? Né? Acho importante falar isso porque eu acho que, para não dizer que assim, que eu sempre pensei que funciona. Não, eu mudei de opinião ao longo do caminho. Quando eu tive a doença, eu pensei, vou usar o anticoagulante. Né? Porque como causa embolia, eu vou usar o anticoagulante e vou esperar. Passou uma semana, eu piorei. Comecei a ter um pouco de gastrite. Aí o que eu fiz? Bom, vou usar agora então um antibiótico para o pulmão e um corticoide. Eu associei o corticoide, só que eu não usei a hidroxicloroquina e a azitromicina. Eu fui usar depois de 2 semanas, eu não tinha melhorado, continuava com taquicardia, e todo mundo me dizia, está ansioso, está nervoso. Eu, não. Eu deitava na cama, colocava um oxímetro, a frequência cardíaca estava em 110. Então não era nervosismo, era vírus. Então, lá pelo 15º dia eu falei, poxa, vou usar essa hidroxicloroquina. Vou usar, né? Não estou melhorando. Usei em um dia. Eu nunca vi um remédio fazer efeito tão rápido. Em um dia eu melhorei 80%. No segundo dia eu melhorei 90%. 10% de sensação desagradável. Desculpa, eu estou numa lista. Que ficou 10% de sintomas porque eu demorei a iniciar o tratamento. Mas depois foi melhorando. Aos poucos foi melhorando. Tá me escutando aí? Tô escutando, sim, tá? O áudio? Tá. Então, assim, depois que aconteceu comigo, de eu não usar o remédio, piorar, e quando eu usar o remédio eu melhorar, assim, para mim foi pontual. Eu vinha piorando dia após dia, eu usei o remédio, eu melhorei quase 100%. Daí eu falei, olha, pensei, poxa, realmente eu vou voltar a acreditar nos médicos, eu vou voltar a acreditar nos estudos antigos, porque realmente em mim funcionou. E desde então, assim, parece que eu estou aumentando, mas eu acho que foram uns 500 pacientes que passaram ao longo do ano pela equipe do meu irmão, doutor Vitor, que eu falei, na conversa, na anamnese, eu consegui identificar, tu teve corona, ou tu tá com corona. E tratei mais de 300 pacientes. Nenhum óbito, graças a Deus. Pacientes, às vezes, com 1 semana, com 2 semanas, com 3 semanas de evolução. Mesmo assim, o remédio funcionando. Os pacientes, depois que é difícil cair a ficha, entendeu, Mário? A gente não acredita que está acontecendo porque são sintomas tão diferentes. Às vezes, não dá. É raro acontecer de tu perder o olfato e o paladar. É raro o exame dar positivo.
E os médicos estão esperando por isso. Estão esperando que os exames deem positivo. E só vai dar depois positivo. Então não dá para esperar os exames. Tem que tratar. Foi o que eu fiz ao longo do ano. E graças a Deus, Mário, sim, consegui fazer coisa que na plástica a gente não faz. Salvei muita vida. Os pacientes muito agradecidos. Pacientes realmente mandando áudios, mensagens, né? Dizendo que, graças a Deus, eu confiei em ti, usei o remédio, eu vinha piorando. Então, assim, quadros diversos. Por exemplo, quadro só de infecção urinária, quadro só de dor na perna, dor no pé, que era Covid. Então, assim, para finalizar, assim, desculpa ter me estendido nesse assunto, Não, imagina. mas eu brincava com meus pacientes assim, se tu tiver dor no joelho hoje em dia, pensa que pode ser Covid. E de brincadeira, obviamente, né? E teve um dia que uma paciente veio e falou, doutor, depois de 6 meses ela voltou, tinha feito um mastro com prótese. Depois de 6 meses ela voltou, doutor, eu demorei um pouquinho para voltar porque eu tive Covid. E como, pô, porque não me ligou, né? Porque não, doutor, eu tive só dor no joelho. Eu falei, não, tá brincando, né? Ela, não, eu tive só dor no joelho, porque ela tinha uma lesão crônica ali, foi aonde o vírus deu o gatilho, né? Então o vírus é um alarme para alguma coisa que está adormecido dentro da gente, uma doença, uma inflamação. Então é isso que acontece. Então foi isso, foi um ano que realmente foi muito difícil convencer os pacientes que estavam com Covid. Convencer os médicos, ainda não convenci, tá? Mas os pacientes eu já consegui convencer e para mim isso já importa, porque os pacientes que eu estou salvando, não quero discutir assim, se funciona ou não funciona com o médico. Enfim, hoje em dia eu não discuto mais. Sim, tem uma pergunta de manchas no corpo. Sim, teve muitos pacientes que chegaram somente com manchas no corpo e na época eu falei, é Covid. E elas, não, Covid não. Todo mundo, não, Covid. E tu vai, é simples, bota no Google, manchas no corpo e Covid. Tu vai ver a quantidade de gente se queixando sobre isso. Né? Então, assim, o que tu achar que não pode ser, bota no Google. Por exemplo, hoje mesmo uma paciente com um fenômeno de Renault, que as mãos ficam com cianóticas nos dedos e tal, no frio. Eu falei, deve ser Covid. Ela, não pode ser. Eu fui no meu reumato, eles disseram que não é Covid. Tu bota no Google, Covid e doença de Renault, vai ter milhões de relatos. Teve um caso que a paciente estava com diagnóstico de esclerose múltipla. Ela tinha passado pelo neuro, estava com outro médico cardiologista, estavam discutindo o quadro dela, um reumato. Eu falei, olha, já teve alguma coisa, algum sinal, sintoma? Nada. Pode ser Covid. Eu falei assim, Desculpa. saúde. Pode ser Covid. Eu falei assim, pode ser Covid. E ela falou, não, doutor, Covid não, sei que lá. Enfim, depois de 6 meses ela voltou ontem, falou, realmente, os médicos ainda não acreditam, mas eu estou acreditando que é Covid. E foi isso. Então, foi por isso que no meu WhatsApp, no meu Instagram, eu falei só sobre Covid no ano passado. Eu não consegui falar nada sobre plástico. Não consegui. E me diz uma coisa, depois de quanto tempo que a pessoa tem o Covid, ela pode fazer uma cirurgia plástica? Quanto tempo ela tem que esperar? Maria, um minutinho, eu não estou te ouvindo aqui, peraí. Um minutinho que eu não estou te ouvindo. Deixa eu só Tá tirar bom. aqui do... Oi, vamos Oi. ver. Depois de a pessoa, por exemplo, teve Covid, depois de quanto tempo ela pode fazer uma cirurgia plástica? Peraí, um minutinho, Maria, desculpa. O áudio não está vindo aqui, peraí. Será que eu tenho que vir mais perto? Eu tirei. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo, meninas? Oi, vamos ver o que deu aqui. Tá falando? Tô. Tá funcionando? Tá. Eu vou fazer o seguinte, Maria, eu vou ter que entrar de novo, tá? Eu vou sair e entrar de novo, que eu acho que eu tava com fone aqui, acabou a bateria, e daí acho que saiu. Eu Aham, vou sair e entrar de novo. tudo bem. O doutor Guilherme já volta, meninas.
Oi? Pronto. Voltamos aí. Voltamos. Voltamos. Eu perguntei, depois de quanto tempo que a paciente teve Covid, ela pode fazer uma cirurgia plástica? Quanto tempo ela tem que esperar? Perfeito, Maria. É uma pergunta difícil de responder, porque depende muito de como foram os sintomas da paciente. Então, é bem individualizado essa questão. Se a pessoa, a mulher ou o homem, teve Covid e foi, vamos dizer assim, assintomático ou foram sintomas leves, né? Teoricamente, depois de 3 meses, estando com os exames ok, estando tudo certinho, sem sintomas, né? Estando bem de saúde, não vejo problema, né? Ou se foi sintomas leves, né? Depois de 1 mês, 2 meses, o que vai definir vão ser os exames e os sintomas, né? Agora, casos onde a paciente teve uma diminuição, uma infecção pulmonar, né? Um comprometimento do parênquima vamos ter que avaliar por tomografia que tamanho foi esse comprometimento. 10, 15, 20%, 30%. E daí só vai poder operar depois que tiver bem restabelecido. Então, acompanhamento por tomografia, exames de sangue e nesses casos é necessário muitas vezes fazer uma fisioterapia respiratória. Então, em pacientes que tiveram comprometimento pulmonar, a fisioterapia respiratória ela é muito útil. Tá? E tem um exame, Mário, nessa questão de embolia, que daí é um exame importante, né? De todo mundo fazer, todo mundo que teve Covid. Para mim, esse é o exame mais importante, tá? É dedímeros, que ele vai avaliar a predisposição à embolia ou está com alguma suspeita de embolia. Então, quem está pensando em operar cirurgia plástica, qualquer tipo de cirurgia hoje em dia, eu sugiro que nos exames pré-operatórios tenha o exame de dedímeros. Isso é um exame que vai mostrar se está com algum risco ou não de sangramento e de embolia. Obrigada. Pediram para o doutor falar sobre a bichectomia, se ela é prejudicial ou não para a beleza da pele. Perfeito. A bichectomia tem que ser bem indicada, né? Então, assim, realmente é uma cirurgia que eu indico menos, né? Prefiro indicar menos do que super indicar e depois de algum tempo a paciente esqueletizar demais o rosto ou ter algum distúrbio funcional, né? Motor, né? Na parte de mastigação. Então, a gente sabe que essa gordurinha, a gordura de Bichat, ela fica entre alguns músculos da face e ela tem uma função ali de lubrificação, né? De fazer com que a motricidade da mastigação e da fala esteja funcionando bem, os músculos estejam funcionando bem. Se retirar demais essa gordura, pode formar até uma fibrose ali, né? Então, como é que eu costumo indicar essa cirurgia? Eu não indico em pacientes acima do peso. Por quê? A paciente acima do peso, depois ela emagrece, pode ser que fique esqueletizado demais esse rosto. Então, para indicar a bichectomia, a paciente tem que ser magra e ter bochecha. Daí eu tenho certeza que ela não vai emagrecer mais e que aquela bochecha é uma hipertrofia, né? É um aumento da gordura, né? Não é por ela estar acima do peso. Então, eu não indico para pacientes acima do peso. Uhum. E essa gordura, essa bola de Bichat, ela pode crescer conforme a pessoa ganha mais peso? Sim. Qualquer gordura do nosso corpo, quando a gente engorda, elas incham, né? Elas acumulam lipídios ali dentro. Então, depois que a gente é adulto, Mari, a gente não aumenta o número de células de gordura no corpo. A gente só aumenta as que a gente aumenta o volume delas. Então elas crescem ou diminuem, incham e desincham. Então engordou, as células que a gente tem no nosso corpo vão inchar. Emagreceu, elas vão desinchar. Isso no corpo todo, Então
É por isso que, às vezes, por exemplo, quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente tira a gordura da barriga, bota no bumbum. Na barriga, se a paciente engordar, ela não vai engordar. Vai engordar no bumbum, né? Então, a gente não... As células de gordura no nosso corpo, elas incham e desincham, né? Do corpo todo. Então, passam por esse processo. Então, no caso, por exemplo, da bichectomia, né? Voltando para o assunto. Se a paciente está acima do peso, eu perco o parâmetro para avaliar se aquilo ali é hipertrofia, ou seja, se é uma característica genética da paciente de ter um aumento desse volume de bochecha, ou se é só porque ela está acima do peso. Então, assim, qualquer cirurgia é melhor que seja feita com um paciente muito próximo do seu peso, porque senão tu perde parâmetros de avaliação. Aqui ainda sobre a bichectomia, perguntaram se a longo prazo pode causar necrose. Necrose eu nunca vi, tá? Agora, cirurgia sempre pode causar deiscência de sutura, infecção, necrose, sempre, qualquer cirurgia pode causar, até tirar uma pinta, enfim. Necrose é quando aquela pele ali faltou suprimento sanguíneo para a pele, né? Pode ser por N motivos. Por exemplo, hoje em dia, em tempos de Covid, peguei muita gente que perdeu olfato e paladar, né? Porque entupiu um vasinho da base da língua, entupiu um vasinho da parte olfatória do cérebro. Se no meio de uma cirurgia de bichectomia entupir algum vasinho ou sangrar, enfim, que não tenha vascularidade, que não chegue sangue naquela área que foi operada, pode necrosar. Em bichectomia eu nunca vi, tá, Mari? Nunca vi, tá? Porque realmente é uma cirurgia de pequeno porte, é uma cirurgia que tem risco de sangramento. Sangramento tem risco, tá? Mas necrose, difícil, porque a mucosa, né, dentro da boca, ela é muito vascularizada. Então é difícil dar necrose. Até cortes são feitos dentro da boca, não precisam nem de ponto, porque eles cicatrizam, estão vascularizados, que é a pele, né? Por isso que sangra muito se a gente corta ali dentro. Então, normalmente não precisa nem de ponto, né? Então, assim, nunca vi necrose, mas enfim, é uma possibilidade sempre que se faz alguma cirurgia. Eu separei por tópicos aqui. Ainda perguntaram sobre a bichectomia, se pode usar essa gordura para preencher os lábios. Perfeito. A gordura da bichectomia é uma gordura um pouco diferente. Ela tem septos, né? Parecida com a gordurinha da pálpebra. Ela tem septos dentro dela ali. Dá para a gente fracionar ela, né? A gente fraciona, nanofraciona para ela ficar bem diluída e a gente acabar filtrando esses septos. Particularmente, eu nunca usei. Eu gosto de colocar gordura fracionada no lábio. Eu acho que ele hidrata bem e fica bem natural. É um tecido que ele se acomoda bem no lábio. Claro, ele acaba perdendo um pouco do volume que a gente colocou, mas alguma coisa fica. E eu considero assim bem natural o resultado, né? Mas a gordura da bochecha eu nunca usei. Eu nunca usei realmente, mas pode ser usado. Obrigada, doutor. Aqui eu achei importante ir fazendo as da live também, né? Fica à vontade. Perguntou aqui, mastopexia com ou sem prótese? Perfeito, perfeito. Muito boa pergunta. A mastopexia é uma cirurgia que é indicada para quando o paciente tem uma ptose mamária. Né? Então, a ptose mamária é uma queda, né? Quando o bico da mama ele está caído, né? Em relação ao sulco mamário, em relação à dobra da mama. Então, tem alguns graus de queda mamária, grau 1, grau 2, grau 3, né? Grau 4 e grau 5. Para indicar masto com ou sem prótese, eu me baseio nesses graus de ptose, dependendo do grau de ptose da paciente. E eu me baseio também no volume de mama da paciente. Então, depende do volume de mama, depende do tipo de mama, se a paciente tem uma mama muito glandular, se a mama é dura ou se a mama é muito mole. Se a pele, né, uma pele... Então, assim, tem muitas variáveis, né, para indicar masto com ou sem prótese. Assim, para resumir, se a paciente tem mama glandular e com bastante volume, eu faço sem prótese. Tá? Faço num primeiro momento sem prótese.
Se ela quiser colocar a prótese depois, não tem problema. Mas se ela tem muito volume glandular, eu prefiro fazer sem prótese, tá? Porque é uma conduta pessoal, eu prefiro não tirar muito tecido mamário da paciente. A gente retira tecido mamário da paciente, mas quando ela tem muito volume, ela tem uma prótese natural ali dentro. Ela tem prática, uma mama, né? Claro que o resultado fica diferente, né? O paciente tem que estar ciente disso, mas muitas vezes quando se coloca uma prótese e já tem muita mama, acaba caindo a mama. Então eu prefiro levantar o máximo que eu puder essa mama, né? Se for com ou sem prótese, realmente é o exame físico que vai definir. Obrigada. Ainda sobre masto, né? Eu já vou juntar uma pergunta. Falaram sobre a mastopexia em 2 etapas. Quando é indicada? Perfeito. Eu acho uma estratégia boa de se fazer. Nesses casos que eu falei, quando a paciente tem uma mama muito grande, e a gente quer primeiro levantar essa mama. Então, eu quero primeiro levantar a mama com o volume que ela tem. E dar a oportunidade dela não precisar, talvez, botar uma prótese. Porque a prótese é um corpo estranho. A prótese a longo prazo tem que ser trocada. A prótese, querendo ou não, vai dar algum trabalho para essa paciente ao longo da vida, né? Por mais tempo que dure, o resultado, se é uma paciente nova, vai ter que trocar a prótese, né? E às vezes a prótese também acaba cedendo. Então, eu, quando tenho a possibilidade de fazer com a própria mama da paciente, eu faço assim. E daí, se futuramente ela quiser colocar uma prótese, não tem problema. Então, eu programo, eu falo, olha, vamos tentar fazer sem prótese. Se tu gostar, fica bom, tá ótimo, não precisamos usar prótese, tu vai ser uma paciente que não tem prótese, uma vantagem. E se tu quiser botar uma prótese no ano que vem, daqui a 2, 3, daqui a 10 anos, tu pode botar. Então, às vezes, tu consegue, assim, pular uma etapa, digamos assim. Primeiro tu corrige a mama e depois, se quiser botar uma prótese, bota. Ou se cair um pouquinho, depois de um tempo, bota a prótese. Essa é uma das indicações. Outra indicação para mastopexia em 2 tempos. Mama tuberosa. Mama é a mama que ela é mais cônica, ela tem um formato cônico, né? Ela é bem pontuda, assim, né? Então ela não é aquela mama redonda, é uma mama que é mais pontuda e tem a característica do bico ser muito grande. Então esse tipo de mama na minha opinião, são as mamas mais difíceis, né, de conseguir dar o resultado numa primeira cirurgia. Por quê? Porque são mamas que normalmente não têm sobra de pele. E para a gente conseguir levantar o bico, que ele é pontudo e ele aponta muitas vezes para baixo, para a gente conseguir levantar esse bico, a gente tem que mexer na pele. A gente tem que fazer o T invertido, a gente tem que tirar a pele. Então, imagina uma paciente que não tem sobra de pele e que tu tem que tirar a pele, né? Acaba que fica difícil a gente tirar a pele, colocar uma prótese, levantar o bico. Então, mama tuberosa, muitas vezes eu primeiro coloco uma prótese, né? Eu coloco o máximo do volume que essa paciente queira colocar. Eu consigo botar o tamanho grande de prótese. E deixo para tirar a pele depois, num segundo momento. Eu tenho já desinchou a mama, eu tenho uma noção do quanto realmente eu vou poder tirar de pele. Tá? É difícil de convencer as pacientes. Então, realmente, eu sei que as pacientes elas querem resolver tudo de uma vez só. É muito fácil de entender que elas queiram que tudo seja resolvido numa cirurgia só, né? E isso é um problema, Mari. Porque às vezes chegam pacientes com 60 anos que a vida inteira nunca se cuidaram e tem flacidez de pele, tem gordura, tem, vamos dizer no rosto, por exemplo, paciente que nunca se cuidou, ela tem 60 anos e às vezes em uma cirurgia de rosto ela quer resolver tudo e não tem como. Tem que fazer um facelift, tem que fazer um preenchimento, um estímulo de colágeno, tem que fazer um peeling. Então, na cirurgia de corpo é a mesma coisa, né? Tem casos que tu não consegue resolver de uma vez só. Tem casos que se tu conseguir planejar para 2 ou 3 etapas, tu vai ter o melhor resultado.
E nas etapas subsequentes, tu não vai estar corrigindo um resultado ruim. Tu vai estar dando continuidade no tratamento. Então, se a paciente consegue aceitar isso, fazer aos poucos algumas coisas, vale a pena. A mama tuberosa é uma delas. Obrigada, doutor. Aqui surgiram Nada. umas perguntinhas na live também. Como prevenir a flacidez de mama? Como prevenir? Isso. Boa pergunta. Então, assim, como prevenir flacidez de mama especificamente, usando sutiã. Usando sutiã a vida inteira, inclusive para dormir. Tá? Isso por si só previne? Não. Tem fatores genéticos, tem fatores nutricionais, que são os principais. Então, corrigir flacidez de pele ou prevenir flacidez de pele passa por uma boa alimentação. Vale a pena tomar colágeno? Não vale. Vale a pena se alimentar bem, que isso vai te dar todos os nutrientes que tu vai precisar para formar colágeno. Se tu vai ingerir o colágeno pronto e se ele vai virar colágeno ou não, é o teu corpo que decide, não é tu. Então eu vou tomar um colágeno para melhorar a pele do rosto. É o teu corpo que vai decidir o que ele vai fazer com esse colágeno. Ele vai quebrar em aminoácidos e vai distribuir para onde estiver faltando, né? Então, tu estando bem nutrida, tu usar colágeno, tu vai dar mais subsídios para o teu corpo manter a produção de colágeno, né? E ao longo da vida a gente vai diminuindo essa produção. Então, uma suplementação bem feita, para mim, é a base da prevenção, junto com a alimentação. Então, assim, primeiro de tudo, alimentação, exercício físico, um sono equilibrado. Isso aí já é 80%. Os outros 20%, cirurgia, estimulador de colágeno, procedimento estético, cosméticos, higiene. Né? Então, a base é alimentação, exercício físico e uma rotina de sono equilibrado. Né? Porque o cortisol, se tu não dorme à noite, o cortisol elevado, ele é o principal oxidante do corpo. Né? Então, ele vai quebrar colágeno. Então, doenças, isso tudo tu quebra colágeno. Né? Por exemplo, no coronavírus, a gente quebra músculo. O vírus ele faz a gente liberar do músculo. Toda vez que ela Pô, Mari, quando eu falo em Covid, gente, espirra. Não, pior é que assim. Bom, depois eu falo. Mas então, assim, na virose, a gente quebra músculo e para botar açúcar no sangue. Então, em situações que nós estamos em catabolismo, que a gente precisa de açúcar para colocar no sangue, a gente vai perder cabelo, vamos perder unha, vamos perder músculo, né? A última coisa que perde, infelizmente, é a gordura. Tá? Porque a gordura é mais difícil de quebrar. Então, assim, nosso corpo, infelizmente, quando ele precisa de energia, ele quebra músculo, né? Antes vem o glicogênio, hepático e tal, mas isso aí é uma reserva que rapidinho se acaba. Depois vem músculo. E colágeno também. Então... E os cremes para firmar a pele, eles funcionam ou não? Funcionam, sem dúvida que funcionam. A cosmiatria está cada vez mais evoluída, né, Mari? Então, essas linhas de cosméticos hoje em dia, elas estão super evoluídas. Né? Hoje em dia se uniu a tecnologia a conhecimentos antigos de fitoterapia, medicinas naturais, né? Então a gente tem cremes à base de vitamina A, por exemplo, né? Cremes que vão à base de vitamina C, né? São vitaminas, minerais, né? A própria argila, ela troca nutrientes com a pele, né? Argila, um tratamento mais antigo, né? Desde o Egito antigo, enfim, né? Então assim, muitos conhecimentos que a Cleópatra usava hoje em dia estão voltando, aliado à tecnologia. Então, hoje em dia tem muita opção de creme, tem muita opção. E fica difícil, assim, a gente conseguir usar todos. Então, acho que tem que bolar estratégias para ter em casa e usar, saber usar, né? Ter um acompanhamento de um dermatologista que vai te orientar o momento certo de usar cada um deles.
Uhum. Aqui perguntaram sobre os cremes sem óleo ozonizado. Certo. O ozônio, também, assim, é um tratamento muito recente, né? Para a medicina recente, tá? Ainda não é usado em ampla escala no Brasil, mas os tratamentos com ozônio, eles visam aumentar a oxigenação dos tecidos. Então, eles visam aumentar, na verdade, a chegada de nutrientes para os tecidos e, sim, tem assim uma possibilidade de que eles também rejuvenesçam, né? Não existem livros sobre ozônio, já é um assunto que já está bem assim, já está bem estudado, mas em medicina ainda é pouco utilizado. Então, no Brasil, eu não utilizo ozônio porque não é ainda utilizado, não é nem permitido para o médico usar. Agora, dentista pode usar, enfermeiro pode usar, e se vocês forem ver aí mundo afora, ele é muito utilizado, inclusive para a pele. Tá? Então, assim, é um tratamento bem promissor. Infelizmente, no Brasil, é mais demorado o processo para a gente usar esse tipo de tratamento. Interessante. Eu pensei que se liberava para uma classe, liberava para todos, mas então não é assim. Pois é, Mari, sabe que isso é assim, é uma limitação que a gente tem na medicina, que eu compreendo que para algumas coisas ela é importante, tá? Mas para outras eu acho que podia ser um pouco mais equilibrado. Então, por exemplo, né, foto de pré e pós, que qualquer outro profissional que trabalha com beleza estética pode postar, e o cirurgião plástico não pode, né? Então aí tem outras coisas mais aí que a gente vai evoluindo e vai vendo que por ser muito rígido o controle, né, pelo CFM e pela Sociedade de Cirurgia Plástica, a gente acaba tendo algumas limitações. Algumas delas, a maioria delas eu acho que tem razão de ser, né? A gente realmente precisa ter trabalhos que mostrem que funciona para a gente poder usar. Mas algumas vezes esses trabalhos ficam difíceis de fazer quando são coisas naturais. Então, não vai ter uma empresa que vai estimular tu estudar argila, porque argila ninguém pode vender, né? Então, tu não vai poder patentear argila. E as indústrias querem patentear os medicamentos, né? Então, tu não poder patentear coisas naturais, tu não vai nunca ter muito estudo mostrando sobre elas. O ozônio é uma delas. Uhum. Obrigada, doutor. Aqui a próxima pergunta é sobre alimentação no pós-operatório. Quais alimentos são indicados? Alimentação no pós-operatório. No pós-operatório, perfeito. Peraí, um minutinho. Atena, pode só. Então, isso. Então, assim, a alimentação no pós-operatório. Tá? Ótima pergunta. Faz toda a diferença na recuperação. Tá? Então, assim, nos primeiros dias, eu aconselho que as pacientes tomem suco verde. O que eu gosto de colocar no suco verde? Aipo, couve, limão, hortelã. Para quê? Porque é um antioxidante, né? É um alimento antioxidante com bastante fibra, que vai ajudar essa paciente a conseguir eliminar as fezes, que vai nutrir a paciente e tem ali inúmeros minerais e vitaminas. Então, o suco verde eu acho muito importante. Alimentos que consiga fazer funcionar bem o intestino. Porque intestino funcionando mal, chance de infecção aumenta. Então, hoje em dia se sabe, Mari, que inclusive o uso de probióticos, né, que são colônias de bactérias intestinais, estão associados a bons resultados de cicatriz e menos complicações cirúrgicas. Então, são estudos mais recentes, né? Então, a alimentação com bastante fibra e fazendo com que o intestino funcione bem é o principal.
Depende muito de cada paciente. Tem gente que se adapta, tem gente que não tolera alimentos que outros toleram. Tem pessoas que têm alergia, inclusive, a ovo, para ter uma noção. Né? Então, eu sugiro assim, que o paciente não modifique muito a sua dieta, coisas que esteja acostumado a comer, mas que saiba que são saudáveis. Né? Evitar o açúcar. O açúcar, ele é tóxico para o nosso corpo. O açúcar, ele prejudica a cicatrização. Ele tem riscos, né? Aumenta a inflamação corporal. Então, pacientes com diabetes têm muito mais risco de infecção. Tem muito mais risco de descendência de sutura, de alargar a cicatriz, né? E a glicose alta, então, tem que evitar açúcar, né? E alimentos nutritivos. Então, pode comer carne, evitar muita carne vermelha, preferir peixe, bastante salada, bastante líquido, né? E é isso. E suplementação, né, Mari? Suplemento de tudo é importante a gente usar, porque na alimentação a gente não tem hoje. Então, o que tu quiser usar de suplemento, pode saber que vai te fazer bem. Ah, é o zinco, é o selênio, é o magnésio, é o cálcio, é todos os minerais, todas as vitaminas, elas podem ser suplementadas. E hoje em dia a gente sabe que a população tem uma deficiência, uma carência muito grande de vitamina D, uma carência muito grande de vitamina B12. Então, depois que eu comecei a trabalhar junto com o Vitor, meu irmão, que ele faz esse tipo de tratamento, eu comecei a ver, Mari, quanto como são poucos exames que a gente pede para cirurgia. Então, é uma mudança de conduta que eu estou tendo atualmente. Eu peço muito mais exames. Porque a gente não avalia no pré-operatório a tireoide da paciente. A gente não avalia no pré-operatório como é que está a vitamina B12, como é que está a vitamina D, como é que está o zinco, o potássio. A gente não avalia isso. A gente avalia coagulação bem por cima, exame de sangue, glicose, os rins, assim, tudo muito por cima, né? E isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, assim, vitamina B12, a maioria das pessoas não está no nível ideal de vitamina B12. A própria hemoglobina, né? Que as mulheres, quando têm menstruação, acabam perdendo sangue, nunca está no nível ideal. E daí entra um conhecimento mais novo em relação à avaliação dos exames, que é o seguinte: os exames estarem normais não significa que eles estão bons ou ideais. O que é um exame normal? A gente pega uma média da população toda. Então, por exemplo, assim, exame de vitamina D. A gente pega a média da população toda. E vai ser uma variação muito grande. Então, vai variar, vamos dizer assim, de 20 a 60, a 100, vamos dizer assim. Mas é diferente quem tem 20 de quem tem 100. O que é o ideal? Né? Então, todos os exames de sangue, Mari, eles têm o normal e eles têm o ideal. E muitas vezes eles não estão ideais, mesmo estando normais. Então, assim, a suplementação entra nesse sentido para otimizar, para dotar os exames, as vitaminas, os minerais, nutrientes que tu vai precisar para cicatrizar bem e para te recuperar bem. Os suplementos entram para deixar eles no ponto ideal. Então, acho que a alimentação, além de suplementos, são muito importantes. Obrigada, doutor. Nosso tempo está acabando. Tem 40 segundos aqui de live. Tá bem. Né? Ficaram algumas perguntas aí para uma próxima live. Fica para uma próxima. O assunto de plástica hoje foi pequeno, mas brigadão, tá, Maria? Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? E obrigado para todo mundo que participou. Imagina, obrigada, doutor, por ter aceito, né? E demorou, mas saiu a nossa live, graças a Deus. Verdade. Então é isso, boa noite a todos. Tchau! Uma boa noite aí, tchau.